Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios sociais, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para melhorar o plano do professor e da professora. Aqui estaremos fazendo no canal EBD em Ação. Nosso intuito é exatamente esse, trazer pré-aulas com o objetivo de enriquecer o plano de aula do professor e da professora da Escola Bíblica Dominical, tornando assim o plano mais enriquecidos para que os alunos possam cada dia mais estarem atentos às aulas, gostarem das aulas, praticarem e voltarem na próxima aula. Quero agradecer aqui aos inscritos no canal. Te agradeço pela sua inscrição, pelo seu like, pelo seu joinha. Te agradeço pelo sininho que você tem ativado, pelos comentários. São diversos comentários positivos, nos motivando aí à frente, aí avante com o nosso trabalho, falando sobre as lições bíblicas da Escola Dominical. E você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez e não é um inscrito, eu convido-te, venha, inscreva-se no canal, dá o likezinho lá, o joinha e ativa o sininho, porque quando você comenta, dá like, divulga, o YouTube entende que você está gostando do canal e o canal está tendo bastante acesso e participação. Então, dê o seu like, dê o seu joinha, divulgue, faça os comentários e assistam às aulas aqui da Escola Dominical. Você também pode ter acesso às lições de trimestres passado. 2018 nós também gravamos alguns trimestres e eles estão disponíveis através de pastas, chamadas playlists. Então você acessa aquela pasta, cada pasta é o trimestre inteiro da lição. Você pode também assistir, divulgar, compartilhar. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, datada do dia 10 de março de 2019, cujo o título é Poder do Alto contra as hostes da maldade. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. A nossa verdade prática. As obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Nossa leitura bíblica em classe ela está registrada em Atos 8, cujas obras são as obras de Filipe, o evangelista. Ele desce para Samaria, Samaria, a região dos samaritanos, obviamente, mas que tinha uma diferença entre os samaritanos e os judeus e algumas rusgas também. E ali Filipe ele opera, segundo a leitura bíblica, e o texto bíblico, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele opera sinais e maravilhas pelo poder de Deus. E um dos versículos conhecidos é Atos 8:8, e havia grande alegria naquela cidade, porque chegou a salvação com a libertação, e as pessoas puderam ter esperança, puderam conhecer Cristo, se chegar a ele, e ele abençoou as pessoas e curou-lhes as doenças do corpo. Então é nesse contexto que a lição ela está sendo desenrolada, e nós vamos falar agora exatamente sobre isso, até porque o primeiro tópico, o contexto histórico de Samaria. Então, antes de chegarmos ali em São João 4, quando Jesus descia para a cidade de Sicar, em Samaria, Samaria era uma província, e o texto diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia entre eles uma rusga. Por quê? Desde quando surgiu esses impasses entre os judeus e os samaritanos? Eles cortavam voltas para não passar de uma região para outra. Qual o contexto disso? O que houve sobre isso? Por que que os samaritanos tinham essa rusga, essa encrenca? Por que que eles viviam neste dilema? O que que a Bíblia pode trazer de fatores? O que que a Bíblia pode apresentar de provas, de contexto cultural, para que a gente possa entender a relação de judeus e samaritanos na época de Jesus? Pois bem, então veja aqui que no contexto histórico a lição começa a falar sobre a fundação de Samaria. Samaria ela foi fundada por Onri, rei de Israel.
e mais ou menos, alguns falam que é 800 a.C., outros falam 880 a.C. Certo é que a cronologia bíblica, principalmente antes de Cristo, ela não é exata, mas aproximada. Mas é por volta de 800 a 880 a.C. que Onri, rei de Israel, ele funda a região de Samaria. Primeiro porque ela ficava numa colina, era num monte bastante elevado e aonde o privilégio da vista era geral. Então eles viviam tranquilo porque quem se aproximasse para intentar contra a cidade, eles estavam sendo vigiados de longe. A única dificuldade que os samaritanos dispunham, além dessa bela preciosidade que era a vista e a localização, era a questão da água. Eles tinham que andar alguns quilômetros para poder apanhar água. Mas resolveram isso com as cisternas. Cavaram cisternas na cidade e na colina e desenvolveram então o abastecimento de água. Pois bem, nessa região de Onri, Onri era pai de Acabe. Acabe é quem estrutura Samaria, inclusive ele estabelece como uma província com a capital de Israel, que era o país, a província, o estado de Samaria. Nesse período, ele desenvolve então a cidade, fica mais evoluída, ele reestrutura ela. Acabe, estou falando de Acabe, que era filho de Onri. Mas acontece que, por algumas coisas que estavam acontecendo ali em Israel, na região de Israel, 10 tribos elas foram levadas para o cativeiro assírio em 722 a.C. Quando elas foram, ainda não era propriamente chamado os samaritanos, mas o povo da região estava embutidos, estava composto. O povo da região compunha então as tribos de Israel. Israel era composto de 12 tribos, e depois que os reinos dividiram, depois de Salomão, o reino veio unido com Davi, com Saul, Davi e Salomão. Os três dominaram sobre um único reino, composto de 10 tribos. Depois que Salomão morreu, o reino se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. Como vocês já sabem, o reino do norte é conhecido como as 10 tribos, capital em Samaria. O reino do sul, as 2 tribos, Judá e Benjamim, capital em Jerusalém. Por causa daqueles impasses de Salomão, de aumentar o imposto, de se desviar nos últimos dias, trazer a idolatria por causa das muitas mulheres que ele tinha, então começou a praticar em Israel o politeísmo, a adoração a vários deuses. Então o reino de Israel se dividiu e a dinastia que vinha sendo unida, ela sofre uma ruptura. Agora, já com o reino dividido, Salmanaser, que era rei da Síria, em 722 aproximadamente a.C., ele vem para as 10 tribos e leva as 10 tribos em cativeiro. Naquele período, interessava simplesmente esses homens e as mulheres e jovens fortes para trabalhar no cativeiro. Os aleijados, os doentes, os velhinhos geralmente ficavam, quando não eram mortos. E em 2 Reis 17, 24, está dito que o rei da Síria trouxe para morar naquelas 10 tribos que ficaram vazias, no espaço que as 10 tribos ocupavam Israel, que ficaram vazias. Ele trouxe pessoas de Cuxi para habitar ali, os chamados cuxitas. Trouxe as pessoas de Ava para habitar também ali. Foi lá no crescente fértil e trouxe pessoas de Babel para também habitar ali. Sefarvaim e diversas outras, você pode conferir lá em 2 Reis 17. E diversas outras etnias para morar nessas regiões que ficaram desocupadas, porque o povo de Israel foi para o cativeiro em 722 a.C. E essas pessoas começaram a misturar raças, os cuxitas, os avitas, os babilônicos, os sefarvaimitas, todos eles ali morando e crescendo, misturaram as raças. Então os samaritanos, ele tem essa origem dali, porque é exatamente aqui que os samaritanos surgem, porque eles estão habitando na região de Samaria, na província de Samaria. E eles, nessa província de Samaria, cresceram, e porque era uma raça mista, eram chamados de samaritanos. E não porque o nome significa isso, mas eles foram dados esse nome porque era uma raça diferente. Quando os judeus voltaram das suas terras novamente, que eles estavam no cativeiro, então começa o embate, a intriga entre eles, porque eles já estão de posse da terra dos judeus. E os judeus querem retomar as atividades, querem as suas terras de volta. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, há uma briga entre eles.
com uma discordância, exatamente por causa das terras, que eram sagradas. Os judeus voltam do cativeiro, querem as suas terras. E segundo, porque os judeus a consideravam eles uma raça mista, misturado, casaram e etc. E trouxeram para dentro de Israel a cultura que eles tinham. Os cuxitas tinham um tipo de idolatria, um tipo de costumes. Os babilônicos também, os havitas, todos eles tinham uma cultura diferente da de Israel. E com essa iniquidade que eles trouxeram, a idolatria para a terra de Israel, que para eles é considerada terra santa, terra dada por Deus, por causa disso está registrado na Bíblia que o Senhor Deus enviou alguns leões para devorar e causar o espanto entre os samaritanos. E então, com isso, eles rogaram a Deus e foram instruídos, pelos reis que estavam de posse dos cativeiros, principalmente do povo de Israel, a vir alguns sacerdotes para dar instruções, quais são as leis para que eles possam viver corretamente segundo as normas daquele povo e não ser devorado por leões. E veio alguns sacerdotes para dar instruções aos samaritanos. Então, quando o povo de Israel volta do cativeiro, está ali povos tomando posse das suas terras, e eles querem as terras de volta, e começa a inimizade entre eles. Inclusive os judeus, no período de Moisés, Deuteronômio 28, ele foi lido, as leis de Deuteronômio 28 foram lidas sobre dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Moisés subiu no Monte Gerizim para proferir as bênçãos de Deus para Israel, se caso eles obedecessem, se caso eles cumprissem a lei, se caso não fossem fiéis a Deus, aí Deus daria a prosperidade, a bênção, a chuva, o fruto da terra, do gado, e eles ficariam em paz e metidos em sua terra de Israel. Agora, quando Moisés terminou de ler as bênçãos decorrentes da obediência da lei do Senhor, ele sai do Monte Gerizim e sobe no Monte Ebal. E no Monte Ebal, o povo ficava no vale, porque um monte quase de frente para o outro, com a distância enorme, e eles ficavam no vale. Uma população inteira de Israel ouvindo a leitura de Moisés. E Moisés então lê as maldições decorrentes da desobediência da lei. Se o povo desobedecesse às leis, não fossem fiéis, não servissem ao seu Deus, eles sofreriam. Não teriam chuva, não teriam as plantações, os gados não produziriam, todos os animais morreriam, seriam expulsos das suas próprias terras, serviriam outros deuses, outras nações, serviriam outras nações, e de sorte que até uma folha seca perseguiriam eles. Então, a partir daquele momento, ficou conhecido o Monte Gerizim como o Monte das Bênçãos, o Monte Ebal como o Monte das Maldições. Quando o povo volta do cativeiro, os samaritanos estão tomando conta dali. Então eles vão empurrando os samaritanos como que para o Monte Ebal. Eles ocupavam todas as regiões, principalmente a região onde eles adoravam, sacrificavam. Eles queriam que o samaritano ficasse limitado ao Monte Ebal, porque era o Monte da Maldição, e eles queriam que os samaritanos fossem amaldiçoados. E em detrimento disso, os samaritanos, sabendo, desenvolveram construíram um templo na cidade de Siquém, no Monte Gerizim, na região do Monte Gerizim. E então iam adorar ali naquele monte, buscando, esperando que, por ser numa região de bênção, o Monte Gerizim era símbolo de bênção, eles receberiam a bênção. Por isso a dificuldade da mulher samaritana quando ela perguntou para Jesus, onde se deve adorar? Qual que é o monte correto que se deve adorar? O Monte Ebal ou o Monte Gerizim? E Jesus então tira aquela angústia da mulher samaritana, dizendo que deve-se adorar, não os locais não são importantes, mas a importância do coração. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, esses são os verdadeiros adoradores, não o lugar que é tão necessário, mas o espírito em derrame diante de Deus, em súplicas diante de Deus. E nós observamos que desde o Antigo Testamento até a época de Jesus havia esse embate entre judeus e samaritanos, questão das terras e das religiões. Inclusive com a instrução dos sacerdotes que vieram para instruir o povo, para se verem livres dos leões, eles adotaram a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Todavia, os demais livros eles desconsideravam. Também foi uma outra questão que os judeus rechaçaram os samaritanos. Foram diversos arranjos que eles tiveram para que os embates cada vez mais crescessem. A mistura de raça, que eles eram várias pessoas misturadas com outras etnias, e os judeus se consideravam raças puras. Os judeus tinham a lei do Antigo Testamento inteira e acreditavam e viviam sobre aquilo,
como os samaritanos somente. Então, os samaritanos somente criam no Pentateuco. Então, esses arranjos que ao longo da história foram desenvolvendo, cada dia mais causavam uma separação entre os judeus e os samaritanos. A gente pode observar que na leva dos judeus, quando eles estão voltando, né, vieram com Neemias para a reconstrução dos muros, vieram com Zorobabel, vieram com Esdras para a reconstrução do povo, da nação de Israel, voltaram os cativeiros. Neemias, ele recebeu uma oferta dos samaritanos, dizendo assim que eles iriam ajudar na construção do templo. Neemias recusou, e o que os samaritanos fizeram? Começaram um embate com Neemias. E assim sucessivamente continuou esses embates até na época de Cristo. Havia um embate entre eles por causa dessa origem dos samaritanos, como se originou, e a ocupação do espaço, a questão da religião, a mistura da raça, uma série de coisas. Então essa é a parte histórica, que é alguns pontos que eu quero trazer para a gente começar a entender o contexto em que Jesus está vivendo aqui, que o evangelista Lucas relata em Atos 8:8 a situação de Samaria. Pode observar que na época de Jesus, já quando você pega o mapa na época de Jesus, a gente olha assim o país de Israel, as terras de Israel, as três maiores províncias, que era Galileia lá em cima, Samaria no meio e Judeia embaixo. Aí cortava a divisão, de um lado o mar Mediterrâneo, do outro lado o Rio Jordão. Então entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão ficavam três províncias que eram as maiores de Israel, que eram Galileia, Samaria no meio e Judeia mais embaixo. Então para os judeus cruzarem da Judeia para Samaria ou de Samaria para a Judeia, tinha que passar por dentro do território dos samaritanos. Eles preferiam passar pelo Jordão, desciam pelo Jordão para não ter que passar por dentro das províncias. Mas Cristo foi até lá, porque Cristo ele não faz acepção de pessoas. Cristo ele veio para salvar a todos, sejam samaritanos, sejam gregos, sejam hebreus, sejam católicos, sejam japoneses, chineses, todos. Jesus ele não faz preferência pela raça, nem pela nação, nem pela língua. Jesus faz preferência pelo homem, todos os homens, homem e mulher, sendo genérico, né? Homem e mulher que tem alma e tem espírito, Deus quer salvar e resgatá-lo, porque são criaturas suas, imagem e semelhança suas, deturpada essa imagem e semelhança pelas consequências do pecado. No segundo tópico nós temos o título chamado O Evangelho entre os Samaritanos. Então Cristo ele é quem principia, quem quebra essa barreira. Ele vai até uma cidade Sicá, cidade de Samaria, e ele dialoga com a mulher, que ela não tem o nome dela, mas fala mulher samaritana, quer dizer, que era de Samaria, naturalidade dela, e resolve os conflitos dela, que ela vivia com uma sede. Lógico que a gente não está falando da sede de tomar a água, H2O, mas a sede da alma, porque ela tinha vários relacionamentos e parece-me que a felicidade não chegava nunca para ela. E Cristo vem apresentar como a verdadeira felicidade, a verdadeira esperança, a verdadeira saída, né, para a vida eterna, se apresenta para aquela mulher. E os judeus e os discípulos, quando chegam e vê Jesus em diálogo com uma mulher samaritana, eles ficam parados, estupefatos, sem entender. Então, observe que Cristo mandou todos irem comprar comida, exatamente para não ter barreira na hora do diálogo entre ele e a mulher samaritana. E quando voltam todos de comprar a comida, eles estão presenciando o diálogo de Jesus, oferecendo a esperança, a salvação para aquela mulher. E a partir disso eles começam a ter um vislumbre que não somente os judeus são pessoas da promessa salvífica, mas todas as pessoas, inclusive os gentios. Então começa a desenrolar as barreiras. A princípio Cristo proíbe deles irem para cidades onde eram de samaritanos, mas depois da ressurreição dele, ele dá a ordem, ele designa a ordem, idem por todo mundo pegar o evangelho. Aí ele fala de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Observe que ele designa Samaria. Por mais que os judeus tinham esse atrito, não se comunicavam, ele dá uma designação para os seus discípulos irem pregar em Samaria. Então chega agora a hora de eles saírem, mas eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, porque eles já tinham o Espírito de Deus. A gente sempre faz essa diferença entre o cristão ter o Espírito Santo de Deus e o cristão ser cheio, renovado, batizado com o Espírito. Quando Cristo aparece numa sala depois da ressurreição, ele sopra sobre os discípulos, recebeis o Espírito de Deus. E soprou sobre eles o Espírito. Então eles já estavam de posse do Espírito. Mas todavia, antes da sua ascensão ao céu, Cristo disse, ficai em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a partir dali, eles estão ali em jejum e oração, buscando a presença de Deus, quando de repente, em Atos 2, veio do céu um som como de vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas línguas como que de fogo repartidas sobre cada um deles, e cada um começou a falar em outras línguas. Então ali é o revestimento que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Eles estão sendo batizados por uma promessa. Ser cheio do Espírito Santo e ser batizados, falar em outras línguas, tem uma diferença. E depois disso, a ordem era permanecer em Jerusalém até que do alto seja revertido. E agora, depois do revertimento, era o momento deles saírem. Saírem para onde? Para Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Pregar o evangelho. Mas a gente percebe que eles ficaram, a história diz que eles ficaram em Jerusalém. E a própria Bíblia registra que eles estão ali em Jerusalém, fazendo milagres, curas através do nome de Jesus, do poder de Jesus, e esquece de Samaria, Judéia, confins da terra. De repente veio uma perseguição em Jerusalém que espalhou todos da cidade. Filipe foi para Samaria. E ele chegando em Samaria, ele não ficou contente em guardar para si só a esperança que havia em Cristo Jesus, a esperança que há em Cristo Jesus. Ele não ficou contente em guardar para si só as bênçãos decorrentes da salvação e da obediência da palavra que ele recebeu, mas ele começou a comunicar, principalmente com os seus inimigos, que eram os samaritanos. E ele começou a pregar, falar de Cristo, falar dos dons, falar do poder curador, falar dos milagres. E de repente o texto diz que alguns creram. E todos viam o poder de Deus se manifestando sobre a vida dos samaritanos. Que tipo de milagres eles receberam? Ouviam e viam os sinais que Filipe fazia, o versículo 6. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Olha aí, eles estão observando, estão vendo e ouvindo que o espírito imundo está saindo de muitas pessoas. Quer dizer, essas pessoas estão sendo libertas pelo poder de Cristo. Os demônios estão deixando ela, não estão mais sofrendo a possessão. E os samaritanos estão presenciando este milagre. E clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos, olha aí, através de Filipe, em Samaria, na província de Samaria, eles estão recebendo a cura. Paralíticos, coxos, entre outros milagres que está sendo operado em uma escala grande no meio de Jerusalém, e as pessoas estão vendo e estão crendo na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele quebra barreiras, seja barreira racial, a barreira interdenominacional, qualquer tipo de barreira cultural, barreira religiosa, ele quebra isso. Alguns têm dito assim que o futebol é que agrega, né? O futebol no mundo, por período da Copa do Mundo, o futebol ele reúne todas as etnias, mas é só por aquele período. O Evangelho de Jesus Cristo, ele quebra barreiras culturais, religiosas, interdenominacionais e une as pessoas para sempre, porque todas elas estão com o mesmo objetivo. O objetivo é morar no céu. O lugar santo, a cidade santa que todos almejam é o céu. E o Cristo que ele serve é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Esta é a boniteza do Evangelho de Cristo. É a pregação da palavra que faz a diferença, que modifica, que quebra essas barreiras e as pessoas conseguem enxergar a esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro ponto aqui do segundo tópico diz que Pedro e João são designados a ir a Samaria, porque eles ouviram que Filipe fez uma grande obra e que essas pessoas receberam o Espírito, mas não foram batizadas no Espírito. Então Pedro e João descem para ali e começam a falar do revestimento de poder, a necessidade de ser cheio, de falar em outras línguas, de ser batizado com o Espírito. E o texto de Atos diz que foram impondo as mãos sobre todos que estavam por ali e eles foram recebendo o batismo com o Espírito Santo. Até porque os cessacionistas dizem que esta promessa do Espírito Santo e dos milagres ficou limitado para os tempos do Novo Testamento. Mas o texto de Pedro, quando ele está dando seu discurso às diversas etnias que está maravilhadas, perplexas com eles falando em outras línguas, Pedro está dizendo, esta promessa de Joel 2,28 diz respeito a nós, diz respeito a vós, diz respeito aos nossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E Deus chama até hoje. Então, se Deus chama até hoje,
a promessa é condizente, são para todos quanto ele chamar. A promessa do revestimento do poder, do falar em língua, de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Terceiro tópico, Filipe em Samaria e Simão, o mágico que mexia com magia, ocultismo, com engano, curandeirismo. Esse tipo de magia era para enganar o povo. O texto diz que ele se considerava uma grande personalidade, mas na verdade ele iludibriava o povo, enganava as pessoas com mágicas, com engano, curandeirismo, com uma série de outras coisas, que a magia exatamente é esta. É um engano, são às vezes visão de ótica. As pessoas não conseguem enxergar o que está por trás da mágica por causa de algum engano, alguma trapaça que eles têm ali. E ali estava o mágico. E só que esse mágico, as suas mágicas eram limitadas. E quando chegou Felipe, chegou os demais apóstolos de Cristo pregando o evangelho verdadeiro, as pessoas sendo curadas de fato, ele ficou atônico com o que estava acontecendo. As pessoas sendo curadas, esse mistério ele associou aquilo que os discípulos tinham à magia que ele tinha, o poder do engano, o poder do ocultismo, do curandeirismo. Então, o que os discípulos possuíam era muito maior, porque era algo verdadeiro. As pessoas verdadeiramente eram curadas, eram libertas, e ele ficou atônico com aquela situação. O texto diz que ele creu nas palavras de Filipe e ficou atônico, e ficou contínuo, direto com Filipe, para observar, talvez tentando aprender. Achou que era uma espécie de aprendizagem. Ele, por não conhecer o evangelho, está próximo ali. Parece-me que a sua conversão não foi genuína, porque ele aceitou que estava diante de Filipe, acompanhava continuamente Filipe, e estava atônico com tudo quanto Filipe fazia. Agora, quando Pedro chega, por isso que o outro ponto aqui fala assim, a repreensão do apóstolo Pedro. Quando Pedro ele chegou, também impondo as mãos, porque Filipe estava curando, falando das curas, da libertação, dos milagres, e Pedro chegou impondo as mãos e as pessoas recebiam o mistério de Deus. E ele então queria comprar aquele dom. Ele achava que era como se fosse um dom de magia que pudesse ser aprendido e praticado. E ele então quis negociar com Pedro, quis comprar aquilo como se fosse de Pedro, e Pedro pudesse ajudá-lo a praticar isso também. Então, o apóstolo Pedro repreende, dizendo que ele não agiu com sinceridade, não aceitou com sinceridade, não foi sincero na sua conversão. Então, Pedro repreende. E fica claro que essas coisas de Deus não são negociáveis. Os dons são concedidos, Deus dá o dom para aquele que ele quer e para aqueles que buscam e desejam para a obra de Deus. Os dons não são para engrandecer o homem, tornar o homem famoso, como Simão o mágico tinha o seu nome e dizia que era uma grande virtude de Deus. Então, não são para isso os dons. Os dons não são para medir a espiritualidade de alguém. Alguém tem os dons espirituais e ele faz milagres e prodígios e maravilhas, e as pessoas olham e dizem, realmente este é um homem de Deus, é um grande homem espiritual. E os dons não medem a espiritualidade de ninguém, porque tem muitas pessoas com os dons espirituais, porque os dons são concedidos, Deus dá os dons, e ainda a Bíblia diz que os dons são sem arrependimento, Deus não toma os dons de volta, mas dá os dons espirituais para as pessoas. Agora, vamos exercer os dons para o reino de Deus, para engrandecer o nome de Deus, não a nós. Tem muitos que têm dons e engrandecem a si mesmo, seu nome fica conhecido, ele fica enriquecido, fica famoso com o dom de Deus, sendo que o dom não é dele, é de Deus, sendo que é para o nome de Cristo ser glorificado, as pessoas serem levadas a Cristo, e a igreja receber a fé, ter estrutura através de todas as bênçãos e milagres, ser abençoada por Deus através dos dons espirituais. Tem muitas pessoas que têm os dons espirituais e não têm fruto nenhum, não tem qualidade, a qualidade o Espírito não domina. Ser fruto do Espírito é ter a semente produzir frutos, mas esse produzir fruto é através da obediência, estar nos domínios do Espírito de Deus. Aí sim, o resultado da qualidade de vida espiritual é diferente. É diferente. Tem muitas pessoas que não têm os dons espirituais, todavia são pessoas de alta espiritualidade, tem uma espiritualidade profícua diante de Deus, tem afinidade com o Espírito Santo de Deus. Então não se mede a espiritualidade de ninguém pelos dons que ela possui. E outro destaque que a lição dá aqui já na conclusão, há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto, o poder sobrenatural do Espírito, e os pseudo-milagres operados por charlatões. Nós vivemos nesse período.
E nós precisamos de um dom urgente, o dom de discernir os espíritos, porque tem o Espírito de Deus operando na terra verdadeiramente. Tem o espírito do homem, a Bíblia fala de espírito do homem, doutrinas de homens que falam mentira, mas fala também da doutrina de Deus, os ensinos de Deus, e ela também fala de doutrinas de demônios. Os demônios, o espírito dos demônios operando na vida de pessoas, revelando como revelou para Paulo, aquela mulher corcunda, dizendo, esses são homens de Deus. Era uma revelação verídica, mas não era nem do homem nem de Deus, era do espírito maligno, e Paulo expulsou aquele espírito maligno. Então nós precisamos detectar hoje, os milagres são provenientes de onde? De Deus, dos homens ou do diabo? As doutrinas que ouvimos, ensinos, são de Deus, dos homens ou do espírito maligno? Doutrina de demônios, como Paulo diz a Timóteo. As profecias, as visões, as revelações, de qual fonte que elas são provenientes? E isso é possível com o dom de discernir os espíritos de Deus. Um outro momento que a lição fala também que é interessante é dizer que os discípulos de Simão ainda estão por aí, negociando e vendendo as coisas espirituais. Então, pessoas que estipulam altos cachês para poder pregar uma mensagem de 1 hora, 2 horas, durante 1 dia, 2 dias ou 3 dias nos finais de semana. Ganham muito mais do que os deputados. Pessoas que cobram para cantar numa festa muito dinheiro. E muitas igrejas são coniventes com esse tipo de proposta porque pagam altas somas de dinheiro para esses pregadores, esses cantores, os mercadejantes da palavra de Deus. A igreja abençoar aquele que vem, porque talvez ele se desloca de longe, tem um gasto com passagem, com estadia, e às vezes vive daquilo, é ok. Não é isso que nós estamos falando, da bênção da igreja em reconhecimento daquele dom que a pessoa tem e é abençoado, ou abençoa as pessoas com aquele dom. E reconhece, então paga as despesas. Não é disso que eu estou dizendo. É honroso a igreja dar uma oferta para quem se desloca, a igreja dar uma oferta para quem vem cantar, para quem vem pregar de distante, ou pagar suas passagens, sua estadia e abençoar com alguma coisa. Isso é honroso. Agora, as pessoas colocarem tetos altos para pregar, há cantores que cobram 12 mil reais, não é nem para um culto, é para um show. Há pregadores que cobram 7, 8 mil reais. Então, estipular, mercadejar pessoas que se enriquecem com o dom que Deus deu. Isso aí são os Simão da vida. São espíritos de Simão atuando na atualidade, e a igreja precisa estar olhando para isso. Porque o Evangelho de Deus ele é simples e não entra para o lado da mercadoria. Então nós precisamos criar essa atitude e disseminar essas barreiras para viver um evangelho genuíno, como vivia a igreja naquela época, pregando a palavra, os milagres, os dons. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e etc. As promessas que Deus diz para aqueles que vão pregar o evangelho é em busca da glória de Deus para a igreja, em busca de engrandecer o nome de Deus, que ele seja conhecido na terra e as pessoas sejam salvas e tenham uma esperança através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu professor e minha professora, que estas aulas continuem abençoando a vida dos seus alunos e que esses subsídios continuem agregando no seu plano de aula e cada dia mais você tenha uma aula profícua. Deus em Cristo te abençoe.